Olá, mis queridos hermanos y hermanas, mis amigos, amigas, todos ustedes que nos acompañan por este canal. Una vez más, aquí estamos, palabra sencilla y pura, para compartir contigo, con tu familia, un mensaje bíblico sencillo, puro, que pueda edificar tu vida, fortalecer tu fe, acercarte algo más del Señor Jesús. Amén. Queridos, nosotros aún seguimos a causa de la cuarentena, de la intensificación de los casos de COVID-19, aún con las puertas del templo cerradas, pero la iglesia sigue abierta, libre, suelta, haciendo su obra, proclamando el evangelio. Bueno, en este momento quiero entregar a ustedes un mensaje de la palabra de Dios a la iglesia que está en Bella Unión, en todo el Uruguay, y también a todos los demás hermanos y hermanas donde estén que nos ven en este momento y que tuvo acceso a este video. Vamos juntos caminar por la palabra de Dios, reflexionar en ella y sacar de ella, queridos, liciones preciosas y eternas para nuestra vida, en nombre de Jesús. Para tanto, invito a ti que busque en tu Biblia, si quiere acompañar conmigo la lectura inicial, Evangelio de Juan, capítulo 6. ¿Okay? Evangelio de Juan, el cuarto libro en el Nuevo Testamento. Ahí está sencillo para encontrar si quieres acompañar conmigo. Vamos juntos, versículo 60 al 69. Dinos así la palabra del Señor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vireis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivente. Amén. Glorias a Dios. Muy bien, mis queridos, encontramos en este texto que leímos enseñanzas preciosas para nuestra vida cristiana, para la vida de todo aquel que quiere caminar con Cristo en victoria. Amén. Muy bien. Jesús había en día anterior realizado un gran milagro, la multiplicación de panes y peces, y alimentó una gran multitud con aquellos panes. Esto agradó mucho a toda aquella gente que, muy entusiasmada, estuvieran de guardia a esperar la próxima oportunidad de acercarse a Jesús y comer de nuevo del pan de milagro. Recibir de nuevo las bendiciones del Señor. Pedir de nuevo a Jesús que realizase alguna señal. Muy bien. En aquel día entonces Jesús llegó de nuevo y apartado en un lugar,
foi surpreendido por la multitud que lo rodeava. E então, queridos, eles pediam a Jesus que lhe hiciese de novo um milagro. Por exemplo, em versículo 26, 25 e 26, e hallándole al outro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Mira, aparente preocupação, uma aparente intenção de encontrar-se com Jesus. Parece pessoas fervorosas, com um ânimo ferviente em coração, de desejo de encontrar-se com Cristo. Pero, qual a motivação? Verso 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que no buscáis, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Queridos, cuando Jesucristo exhorta a esta multitud, Jesucristo lanza en la faz de ellos su real intención. Jesús, cuando habla, ustedes me buscan no porque viram la señal. Jesús está hablando de la señal mesiânica, que cuando Él multiplicó panes y peces, Él está mostrando a aquella multitud que Él es el Cristo, el Mesías, profetizado por los antiguos profetas, anunciado primeramente por el propio Padre en Génesis 3, verso 15, y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, presentado a la multitud por Juan el Bautista, el último profeta, y ahora Jesucristo diz para este pueblo: ustedes no vieron esta señal, ustedes no vieron que aquel milagro que yo realicé multiplicando panes y peces y alimentando a todos ustedes era una señal de quién soy yo, que yo soy el Cristo, que soy el Mesías, que soy el Hijo de Dios. No, ustedes me buscan a causa del pan que comisteis. No están interessados em mim, disse Jesus. Ustedes querem um milagro, uma bendição. Querem comer de novo del pan. Ah, queridos, Jesucristo então les exorta dizendo: trabajad não por la comida que perece, sino por la que não perece. Esta é uma expressão idiomática. Jesus não está dizendo que não deveriam trabalhar para comprar pão, comida, alimento. Ele está dizendo que deveriam, antes de qualquer interesse material, personal, deveriam buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. E conforme está em Mateus 16:33, Jesucristo al afirmar esto dijo: e todas as demás coisas lhe serão añadidas. Ah, queridos hermanos, entonces este pueblo insistentes, mira qué cosa terrible, verso 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Después de todo lo que ya habían visto, oído, presenciado Jesús realizar, aún insistía en que Jesús les hiciera otra señal. Queridos, versículo 34, dijeron: Señor, danos siempre este pan. Mis hermanos, en esta palabra encontramos nuestro Señor Jesús exhortando a este pueblo a que le buscase por quien Él es, por su palabra. Pero lamentablemente la multitud lo buscaba por lo que Él podría hacer por ellos. Y no pelas cosas que Jesús podría hacer por ellos, eternas, espirituales, sino más bien
por las cosas materiales, lamentavelmente. Mas é neste contexto todo, depois que Jesus declara, eu sou o pão vivo, depois que Jesucristo diz a este pueblo, eu sou o pão, por exemplo, como tu puedes ver em versículo 35, eu sou o pão de vida. Depois que Jesucristo disse que quem comer de minha carne, beber de minha sangue, tem a vida eterna, esta multitud não poderia suportar este discurso de Jesus. Este mensagem era demasiado pesado para eles. Não poderiam, queridos, seguir escutando. Sim, infelizmente, eles rechazaram ao Senhor Jesus. E então foram saliendo uno a uno. Foram todos e deixaram a Jesus, e allí, daquela grande multitud de aparentes discípulos, permaneceram allí com Jesus solamente seus 12 discípulos. Então, queridos, Jesucristo pergunta a seus discípulos, como nós leímos, ¿ustedes também não querem ir? Verso 67. ¿Queréis acaso ir também vosotros? A esto respondeu Pedro. Esta resposta de Pedro, querido, reflejava não somente o que ele pensava, mas também o que seus companheiros pensavam, com exceção de Judas, a quem Jesucristo dijo que era diablo, conforme verso 70. A exceção de Judas, el Iscariote, que Jesus chamou de diablo, Pedro falava por si, pero falava também por los outros 10 discípulos. Por isto ele respondeu: Senhor, a quem iremos? Percebe o verbo ir? Ele colocou em plural por todos. A quem iremos? ¿A quem iremos? E aí ele completa: Tu tienes palavras de vida eterna. Queridos, era muito possível que seus próprios discípulos mais íntimos não haviam compreendido com total claridade o que queria dizer Jesus. Provavelmente seus próprios discípulos não tinham com total entendimento, não haviam compreendido com absoluta clareza todo este discurso, largo discurso de Jesus, um tema tão complexo para eles, pero decidiram crer em Jesus, confiar nele. Aquela multitud creu em Jesus que ele poderia realizar milagro, pero não confiavam em ele. Vou lhe dar um exemplo. Uma coisa é crer que alguém pode fazer algo. Outra coisa é confiar que alguém pode fazer algo. Vamos a um exemplo prático. Um hijo está arriba de um muro muito alto. Abaixo total oscuridade. É noite oscura, não há luna, o cielo está cerrado. E este hijo, por algum motivo, está arriba e não pode bajar. E está chorando, é um niño. Abaixo ele escuta a voz de seu papá, que abaixo grita: Hijo, tu não puedes me ver, pero puedes oír-me. E eu te veo. Eu te veo, hijo mío. Lánzate abaixo, que eu vou te aparar. Papá, tu puedes me sostener en tus brazos? Sí, hijo mío, salte, lánzate abajo que yo le garantizo, le prometo que te aparo. ¿Tú crees, hijo, que puedo hacerlo? Y el hijo responde: sí, papá, lo creo. Ya, hijo mío. Segunda pregunta: ¿confías? Y el hijo cierra los ojos y se lanza abajo, gritando em alta voz:
confío en ti, papá. Y cuando mal terminó la palabra papá, ya estaba en los brazos de su papá. Tierno, seguro y allí contento y feliz. Querido, muchos dicen yo creo en Jesús, pero no confía en Él. A menor señal de duda, ya no confío en Cristo. Creer, muchos dicen creer, como dijo el apóstol Pedro, hasta los demonios creen en Jesús. Pero ¿confiamos en Él, hermanos? Mira, Pedro responde, Señor, ¿para quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aleluyas, hermanos. Queridos, Jesucristo habla de perseverarmos en confiar en el Señor, aun cuando no lo comprendemos, aun cuando las cosas no son claras, aun cuando todo parece obscuro para nosotros. Aun cuando Jesús não quer hacer lo que pedimos. Esta multitud queria mais daquele pan e Jesucristo deixou claro, não les daré deste pan. Ustedes necessitam de outro pan, del pan vivo que descendió del cielo. E Jesus hablava de si mismo. Ustedes necessitam muito mais que milagro. Ustedes necessitam de mim en la vida de ustedes. El pan vivo que descendió del cielo. Não les darei deste pão que estão pedindo. Por isso, queridos, aun quando Jesus nos disse não, aun quando não compreendemos seus propósitos, o que devemos fazer é confiar em Ele, perseverar em seguir seu caminho, em confiar em sua palavra. Em Jeremias capítulo 17, versículo 7, Deus disse através do profeta: bendito és aquele que confia em Jeová, e cuja confiança és Jeová. Aleluias. Jesucristo declara, queridos, que aquele que perseverar hasta el fim, este será salvo. Perseverar em confiar aun quando as coisas não são claras, pero é saber que Deus é fiel, verdadeiro, absolutamente verdadeiro. Nenhuma de suas palavras podem ser frustradas. Nenhum de seus planos pode ser frustrados. Por isto é muito importante que cada um de nós estemos muito seguros de quem temos crido, em quem creemos, quem é Jesus para nós. Pedro já havia declarado em Mateus 16:18, quando pergunta a Jesus: quem estão dizendo o povo, a gente por todos os lados, por allí, quem sou eu? Senhor, disseram eles. Uns dizem que tu és Jeremias, outros que tu és Elias, outros que tu és Juan Bautista ou alguno de los profetas. E ustedes, quem dizem ser eu? E Pedro se levanta e diz: Senhor, tu és el Cristo, el Hijo del Deus vivo. E aqui Jesus, uma vez mais, escuta Pedro dizendo: tu és el Hijo de Deus vivo. ¿Para quem iremos nós? Queridos, quem és Jesus para ti vai determinar quem és tu para Jesus. És servo fiel, perseverante, que lo ama, que lo crê, não importa as circunstâncias? Ou será que tu vai crer em Deus e confiar em Ele solamente quando as coisas estão de acordo a tu vontade? Solamente quando Jesus hace exatamente como tu queres, quando tu queres, de la maneira que tu queres. Pero a palavra de Deus nos convoca, nos chama para confiar em el Senhor, porque bendito és aquele que confia em el Senhor e cuja esperança és el Senhor. Bendito é aquele que confia em el Senhor. Não importa as circunstâncias, é confiar, servir, amar e estar completamente submisso à soberana e gloriosa vontade de Deus. Crer em sua palavra sem dudar, crer em la palavra de Jesus sem dudar nem um solo momento. Está todo bem quando não compreendemos e perguntamos: Senhor, explícame, não compreendo esta palavra. Senhor, ajuda-me a compreender. Não la compreendo,
pero não dudo de você, Senhor. Não estou compreendendo, Deus, as circunstâncias que está involucrando minha vida, pero confio em Ti, Senhor. Deus mío, não sei por que as coisas sucedem, estão acontecendo comigo, com minha família, ou em meu hogar, ou isto ou aquele outro, pero Senhor, aunque não compreendo, eu confio em Ti, Senhor. Esta, queridos hermanos e amigos, es a postura de cada um de nós. Assim espera o Senhor que comportemos cada um de nós. Hombres e mulheres de Deus que confiam nele, não importa as circunstâncias. Quando todo está clarito, ou quando todo está obscuro. Quando estamos caminhando por arriba em las montanhas, ou quando estamos caminhando abaixo por los valles de la vida. Jesus le pergunta: ¿não quieres ir também e deixar-me? Que responde tu para Jesus? Como Pedro ou como a multitud que se foi e abandonou Jesus? Que vai dizer ao Senhor: duro é este discurso, como eles disseram em verso 60. Quem la puede oír? E se fueram. Ou vai dizer como Pedro, queridos, que disse em versículo 69, em versículo 68: Tu tienes palavra de vida eterna. ¿Para dónde iremos nosotros? Que vai dizer a Cristo: Senhor, não te deixaré, porque tu, solo tu, tienes palavras de vida eterna. ¿Estás mais interessado em la vida eterna ou em la vida terrena? Tu decides. Que crees? Em quem confia? Vai perseverar ou vai parar, detener-se, vai desistir, volver atrás? Disse Jesus: mas aquele que perseverar hasta el fim, este será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Amém? Vamos orar a Deus? Ponga agora tu fé, tu coração na presença de Deus, nas mãos de Ele, em oração. Senhor, oramos a Ti em nome de Jesus. Muitíssimas graças por Tu palavra. Senhor Deus, muitíssimas graças por falar com nós por meio deste mensagem. Quizás, Senhor, em algum momento de nossa vida hemos fallado como a multitud que não compreendeu seus planos, suas palavras e mostraram as espaldas para Ti. Pero nesta hora, Senhor, como Tu servo Pedro e os demais discípulos que decidiram permanecer a Tu lado porque reconheceram que solo Tu, Senhor, tiene palavra de vida eterna, nós também queremos reafirmar aqui, Senhor, que não Te deixaremos, que perseveraremos em Te seguir e em Te servir, porque Jesus, muito mais nos vale a vida eterna que está em Ti que qualquer outra coisa desta terra. Seja hecha Tu voluntade em nossa vida. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Te damos graças. Amém e amém. Glórias a Deus. Muito bem, queridos hermanos, que Deus les bendiga a todos, mis amigos, e que a graça e a paz do Senhor pueda llenar o coração de cada um. Jesus tiene victoria para ti, sí, en esta tierra, pero no te olvides que la cosa más grande que Él tiene para ti, queridos, está arriba, donde Él está sentado a diestra del Padre, conforme Colosenses 3, 1 al 3. ¿Ok? Siga confiando, siga buscando sus bendiciones, sus milagros, las obras milagrosas de Jesús, porque Él lo hace, sí, pero cuando Él no hiciera, no deje de confiar en Él. Él siempre sabe lo que hace. Nosotros no siempre sabemos. Bendiciones, un fuerte abrazo y un grande amor de Dios.